A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amadas, hoje eu venho trazer uma palavra para você, mulher, direcionada diretamente para você, para te dizer que o mundo espiritual não está de brincadeira. Essa palavra se encontra em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6, e diz assim: a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o toqueis, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. Existem decisões que parecem simples, quase que insignificantes, e que a gente não dá muita atenção para elas. Mas são exatamente essas decisões silenciosas, que a gente pensa que é simples, que elas exatamente mudam destinos. A história de Eva, minhas amadas, não começa com uma queda. Ela começa com apenas um pensamento. Começa mudando somente o destino de Eva. A história de Eva, minhas amadas, não começa com uma queda. Ela começa com uma escolha. E antes da escolha, como todas nós sabemos, vem a dúvida, né? Até porque toda grande queda espiritual, ela não começa com uma escolha aparentemente visível. Ela começa com uma dúvida. E quando você vê, você já caiu, você já degrediu, você duvidou daquilo que Deus falou para você. Então foi isso exatamente o que estava acontecendo aos poucos com Eva. Sutilmente, um pensamento no qual ela decidiu não combater, gerou toda essa atrocidade. A Bíblia diz que a serpente se aproximou e disse: foi isso mesmo que Deus disse para você? Para você ver, o inimigo, ele não chega negando Deus diretamente. Ele chega começando a distorcer a verdade que Deus disse. E foi isso que ele fez com Eva. Eva não caiu quando comeu do fruto. Eva caiu quando resolveu dar ouvido ao que contradizia a verdade que Deus tinha dito para ela. E aqui já está o primeiro alerta. Quando você começa a considerar outras vozes acima daquilo que Deus já te falou, você já está em risco. Eva tinha tudo, mas bastou uma conversa fora do lugar para que Eva perdesse a comunhão com Deus, para que Eva perdesse o propósito do qual ela estava ali. Aí abriu uma brecha, a dúvida abriu uma porta gigantesca para Satanás trabalhar na vida de Eva. O desejo entrou no coração de Eva e ela começou a fazer aquilo que não era para fazer. E quando a decisão foi tomada, Eva já estava com seus pensamentos corrompidos por Satanás, porque bastou abrir uma brecha pequena chamada dúvida